Olha, a vida da galera rubro-negra tá complicada, viu? No sábado, mais um vexame pra conta neste ano de 2025. E o rebaixamento agora é matemático. Vinícius Calado. Boa tarde, Vinícius. Agora sim, Vitor, matemático. O Sport só tem mais 15 pontos a conquistar e não alcança mais os clubes fora da zona de rebaixamento. Inclusive, o Sport tem uma grande possibilidade de, antes mesmo da última rodada, já ser confirmado como o lanterna da Série A de 2025. O Leão tem uma das piores campanhas da história da Série A. Só não está pior do que, por exemplo, a Chape de 2021, que teve a pior campanha da Série A na era dos pontos corridos, com 15 pontos apenas, mas tem a mesma pontuação, por exemplo, do América de Natal, rebaixado em 2007, mas uma campanha pior do que o América, porque o América naquela oportunidade conquistou 4 vitórias. O Sport só tem 2 até aqui. Então, em termos de pontuação, em termos de até critério de desempate, o Sport tem campanha ainda pior do que o América de Natal e a campanha do Náutico de 2013, que teve apenas 20 pontos conquistados. O Sport não consegue sair desses 17 pontos nem a pau, viu, Vitor? No sábado saiu na frente, aparece um roteiro repetido, né, Vinícius? Sai na frente e depois perde. O problema é que perdeu de uma maneira que é dolorosa, viu? Ô, Vitor, e não só um roteiro que se repete, mas com o time assim, às vezes com os atletas, é um roteiro até cruel, porque o Sport começou o jogo, Vitor, sem passar assim grandes sustos. O Flamengo criava quando tinha espaço, mas o Sport chegava com mais perigo. O Léo Pereira deu uma dor de cabeça danada pro Emerson Royal e abriu o placar, fez 1-0, e quando parecia que tinha o jogo ali controlado, eu digo assim, em termos de ter os duelos, ter a criação do Flamengo, mas o Sport ter as oportunidades nos contra-ataques, aí vem uma primeira expulsão, Matheus Alexandre. Com pouco tempo, outra expulsão. E aí, o Flamengo, antes da segunda expulsão do Ramon, já tinha empatado o jogo, mas foi para a segunda etapa o jogo com o placar empatado no 1-1. Então o Sport, para você ver, Vitor, quando a fase é ruim, foram 4 faltas, 2 do Matheus Alexandre e 2 do Ramon. 4 cartões amarelos, consequentemente 2 expulsões. E aí, se 11 contra 11 já é muito complicado duelar com o Flamengo, quiçá com 2 atletas a menos durante mais de 50 minutos, Vitor. Aí é muito complicado. Teve o empate, depois a virada. Aí, para completar, quando tomou a virada, foi bater o centro, já entregou um outro gol, uma atrapalhada danada, o passe para o Gabriel Vasconcelos meio atravessado, dominou, aí foi chutar para frente, não conseguiu, tentou afastar, e aí o Bruno Henrique fez o terceiro gol, e a partir daí foi só festa para o torcedor do Flamengo e um clima de velório na arena no último sábado, onde depois de muitos anos e pela primeira vez em duelos entre Sport e Flamengo aqui, o Flamengo teve uma torcida maior do que o Sport no estádio, Vitor. Bom, depois do resultado, tivemos jogador que foi às lágrimas, tivemos dirigente na sala de entrevista, tivemos até nota com pedido de desculpa, né, Vinícius? Sim, Vitor. E até para completar, Vitor, essas questões, a gente trouxe a goleada sofrida, né, os 5-1, que o Sport sofreu. 19.706 torcedores estiveram na arena, uma renda próxima dos 3 milhões de reais, onde foi a maior renda da história, né, daqui do futebol pernambucano. E tivemos entrevista do Thierry aqui no microfone da TMC, ele dizendo que não tinha nem mais palavras para pedir desculpas para o torcedor, se emocionando. Ele relembrou Milton Bivar, presidente do Sport, que faleceu neste último final de semana, e o velório foi durante o jogo, quase, foi um pouco antes do jogo contra o Flamengo, e ele relembrou e se emocionou muito, Vitor, por conta da situação do Sport e também devido à identificação e à ligação que ele tinha com o Milton Bivar. Lembrando, Vitor, que o Thierry chegou ao Sport em 2019, quando o Milton Bivar voltou a ser presidente do clube, conquistou acesso, depois ele iniciou uma sequência de lesões que o deixou muito tempo fora do gramado, e ele chegou, inclusive ele já externou isso em entrevista, chegou a pensar em deixar o Sport porque não estava conseguindo entregar. Chegou lá para rescindir o contrato, sem querer nenhum tipo de compensação financeira, mas o Milton Bivar não só o convenceu de não sair do clube, como ainda deu um voto muito grande de confiança, aumentando o contrato, o tempo de contrato dele, do Rafael Thierry. Então, Thierry tem uma dívida de gratidão
muito grande com o Milton Bivar, e juntando todo o momento do esporte com o falecimento do Milton, naquela entrevista o Thierry veio às lágrimas, chorou bastante. E pra gente dar até o dado, Vitor, como a gente trouxe como manchete desse recorde negativo, o Sport, Vitor, chegou ao 6º rebaixamento para a Série B somente nesse século. Então, na era dos pontos corridos, ele igualou com o Avaí e o América Mineiro com 5 quedas, mas juntando 2001, que o Sport caiu para a Série B, somente nesse século são 6 rebaixamentos. Cada vez mais, a cada momento que se passa, quando a gente pensa que não pode piorar, aparece uma informação que ainda deixa a situação, o cenário pior. E como você falou, teve lágrima do Thierry, teve executivo de futebol na coletiva, no lugar do treinador, no lugar do César Lucena, e teve também, Vitor, não sei se de maneira surpreendente, mas o Sport no último sábado, pouco depois, né, do apito final, menos de 1 hora após a derrota para o Flamengo, soltou uma nota nas redes sociais. A gente vai trazer rapidamente aqui, até como você levantou esse ponto, abre aspas para a nota do Sport. Antes do indispensável e sincero pedido de desculpas, é fundamental reconhecer que o nosso torcedor, apesar da imensa decepção, não deixou de apoiar em nenhum momento. Mesmo sabendo que Forja ser Esporte Clube do Recife, é necessário exaltar em toda a oportunidade e agradecer. Apesar de todos os erros cometidos e da falta de bons resultados, a torcida sempre esteve espetacular. Após um ano que em nada reflete a história de glórias e grandeza que carregamos, temos consciência da decepção da nossa torcida, que, sem dúvidas, é o bem maior do Esporte Clube do Recife. Erramos e pedimos desculpas. Mesmo que esse pedido em nada altere tudo o que ocorreu nesta temporada, acreditem, a raiva e a frustração que é de todos é nossa também. O Sport estará certamente mais forte em 2026 para voltar a honrar cada um dos que carregam esse escudo no peito, fecha aspas, para a nota da comunicação do Sport do clube após essa goleada para o Flamengo e rebaixamento no último sábado. E sobre eleição, Vitor, para não perder o fio da meada aqui, falando em 2026, o que a gente tem conversado com muita gente nos bastidores, com o cronograma de saída, pelo menos trazido até aqui pelo Yuri Romão, tudo indica que vai ser uma eleição indireta via Conselho Deliberativo, viu, Vitor? Olha aí. Ô Vinícius, e ainda tem Campeonato Brasileiro, né? Apesar de rebaixamento confirmado, o Sport vai jogar amanhã contra o Botafogo. Tem que jogar. E em cima, né, Vitor? Jogo sábado, amanhã, terça-feira, é isso mesmo, viu, torcedor? Terça-feira, não tá errado não. 18 de novembro, 8h30 da noite, joga fora de casa contra nada mais, nada menos que o Botafogo. Pega o Botafogo terça e aí no próximo domingo volta a jogar na ilha contra o Vitória, clássico nordestino, 6h30 da noite. Mas amanhã já tem jogo contra o Botafogo. Até por isso, Vitor, ontem, domingo, já aconteceu a reapresentação do elenco pela manhã no CT, no José de Andrade Médicis, e hoje pela manhã teve outro treinamento e agora à tarde a delegação viajando para o jogo contra o Botafogo, que acontece, como a gente falou, amanhã às 8h30 da noite. Mas é um 5-1 que ele reflete muito também, além de toda a desvantagem que o Sport tem para jogar contra o Flamengo. Você ter 2 homens a menos, isso potencializa ainda mais a superioridade do adversário, por mais desfalcado que ele esteja. Considero que uma das expulsões foi justa, a outra um pouco mais discutível, o critério utilizado pelo árbitro da partida. Mas, obviamente, é um daqueles jogos que tudo não deu certo para o Sport, desde a concepção da definição de onde é que seria o jogo. Então, se fez uma negociação, porque o Sport financeiramente não está bem, a torcida não gostou, jogo na Arena de Pernambuco, com maioria da torcida do Flamengo, e o Sport tomando 5-1 em território pernambucano, Vitor. Bom, Maílson, veja, são vários os pontos, né, que você aborda. Sobre o jogo em si e o roteiro, né, é um roteiro que já se repetiu algumas vezes. Né? Eu costumo dizer que no futebol, quando você está no buraco, né, quando você está numa condição ruim, você precisa construir urgentemente um fato novo para sair dessa situação. E quando você não consegue, quando você vai ficando impotente, e a situação vai piorando, quanto pior ela fica, ainda mais difícil é para você
conseguir sair dela. E o Sport chegou num ponto que não há mais solução, não tem mais a possibilidade de reverter. E isso já faz algum tempo, não foi de ontem ou anteontem. Não foi porque o Sport matematicamente agora está rebaixado que a situação se confirmou como ruim. A situação já era ruim há muito tempo e o rebaixamento já era algo iminente. A gente já usa essa expressão já tanto, né? Já era algo assim aguardado, era só uma questão de tempo. Então, vários jogos em que o Sport sai na frente e toma virada. Agora, a circunstância foi uma circunstância mais dolorosa por envolver um adversário com quem o Sport tem uma rivalidade desde lá do título brasileiro de 87, né? E, sobretudo, pelo tamanho, né, do placar e a implicação disso jogando em casa. Mas é um roteiro repetido. Se você vê aquele gol que o Sport dá, né, pro Flamengo numa saída de bola, aquilo ali é a clara demonstração de o quanto os nervos dos jogadores do Sport já estão em frangalhos. Os caras não estão em condição. Toda vez que leva um gol do adversário, vem 200 coisas à mente, e eles perdem o equilíbrio e estavam desequilibrados. Quanto à expulsão, eu acho que a arbitragem no Brasil, já de muito tempo, né, tem algumas dificuldades, sobretudo quanto à questão da padronização das interpretações, né? Então, tem coisa que se interpreta de uma maneira mais exigente, outras que se interpreta de maneira maleável, e isso fica muito subjetivo. Então, é preciso deixar o quanto possível mais objetivo, ao menos para que se possa entender. Você pode discordar, mas pelo menos que você possa entender que a interpretação é X e ela vai ser a interpretação usada, seja por João, Pedro ou Zé, que tenha o apito à mão, né? Que leve esse apito à boca. Eu concordo com você que a primeira expulsão, né, é aquela mais clara, a outra é discutível, mas também eu não consigo dizer que não fossem as duas expulsões, o placar seria diferente. Eu não me arrisco a dizer isso, né? Porque eu imagino que com os 11 em campo, em outras oportunidades, imagino não, eu sei, né? Em outras oportunidades, em outros jogos, o Sport perdeu também em roteiro semelhante, saiu na frente, cedeu ou o empate ou a derrota para o adversário. Então, eu acho que o jogo contra o Flamengo foi apenas mais um capítulo de uma trajetória desastrosa do Sport esse ano, de um campeonato brasileiro assim assombroso, daqueles que se quer esquecer. E que 2026 chegue logo, que esses jogos que faltam aconteçam rápido, para que se possa passar desse momento e inaugurar um novo tempo. E a minha preocupação é que essa má fase, ela não contamine a próxima temporada. Que ela possa servir, sim, de exemplo para que se estude o que foi feito errado, que se possa corrigir. Mas que esse clima, sabe, isso não contamine o elenco do Sport para a próxima temporada, porque senão isso seria muito prejudicial para 26. Pois é, situação de jogo complicada para o Sport, né? O jogo ele ficou ainda mais complicado com 2 homens a menos e claro e evidente que existe pelo menos para mim uma expulsão ali um tanto quanto mais discutível, mas eu também concordo com o Vitor no sentido de dizer o seguinte: não fosse as 2 expulsões, é muito difícil você também imaginar que o resultado em termos do vencedor seria diferente, porque o Sport já passou por situações, inclusive tendo a mesma quantidade de jogadores do adversário, onde na competição, infelizmente, as coisas não deram certo para a equipe do Sport. O jogo acontece no sábado, trágico como já era de se esperar, maior público do Flamengo, já se esperava, goleada, já se esperava, mais uma tragédia anunciada que acontece no sábado. Se passa o domingo, o rebaixamento oficializado matematicamente, né? Certeza de rebaixamento já havia desde antes do Mundial de Clubes, para quem tem um pouco, né, um pouco de noção do que é projeto de futebol, do que é o futebol jogado, do que é a administração e gestão do futebol. Para quem tem um pouco disso, não precisa ser expert, já sabia que naquela parada do Mundial o Sport estava rebaixado.
Mas aí, com esse anúncio da sexta-feira, que foi de impacto, né? Porque foi meio que, não vou renunciar, não vou. Cancela reunião com o Gustavo do B, não vou. Quando chega na sexta-feira, renuncia. Mas só dia 31 de dezembro. Então, chegando hoje, início de semana, passa o fervor de mais um fim de semana vergonhoso. O grande questionamento, a grande interrogação é: por que ainda até 31 de dezembro? Toda a minha defesa aqui era para não ocorrer um impeachment, porque seria ilegal. Muitas vezes, lideranças do esporte deram depoimentos como se quisessem tirar o Yuri da cadeira à força. E ali eu discordava. Com isso aí eu discordava. Porque não tinha nada comprovado para se acontecer isso. Para que acontecesse esse impedimento, esse impeachment. Não havia. Havia um resultado esportivo vergonhoso, pífio, mas isso não leva nenhum clube de futebol a tirar o seu presidente da cadeira por impeachment. Então, eu era contrário a isso. E era favorável exatamente a se ele quisesse entregar por conta própria, como aconteceu na última sexta-feira. Só que agora, levar essa gestão, levar essa presidência até o final do ano, já prejudique muito o esporte para 2026. Não há necessidade. Não existe o porquê de ainda se ocupar esse cargo até o final do ano, com a mesma equipe, com os mesmos diretores de futebol. O esporte tem uma competição do dia 11 de janeiro para começar o ano, o Campeonato Pernambucano. E tudo nesse ano começa mais cedo. A Série B, que o esporte vai jogar, já começa em março. Sim, já. Antigamente era maio. Com a Copa do Mundo, antecipação para começar em março. É tudo muito rápido. E o esporte tem um ano onde todos estão aflitos em relação ao que vai acontecer por conta de toda a desorganização financeira e investimentos errados que foram feitos esse ano. Então o clube precisava se organizar com nova mentalidade, oxigenado, a partir de já. Quando eu digo a partir de já, não é nessa semana, é impossível. Mas se serão convocadas novas eleições, por que só no início de janeiro? O clube vai ficar todo atrasado. Mas nós conseguimos adiantar, nós vamos adiantando o planejamento do ano que vem. E quem disse que a pessoa que entrar no ano que vem vai querer dar continuidade ao planejamento de um futebol que foi fracassado em 2025? Quem quer? A tendência, vamos ser muito sinceros, a tendência, seja lá quem assumir, é de desfazer tudo o que foi feito em 2025. Você, rubro-negro que está me ouvindo agora, não desfaria tudo não que foi feito nesse ano? Qualquer um desfaria, porque foi tudo errado. Palavras minhas? Não. Palavras do próprio presidente Yuri Romão, que o ano foi trágico. Eu gravei essa palavrinha, óbvio, ficou na minha memória. Ele falou isso na última entrevista, um ano trágico. Então, para que completar esse ano trágico? Por que não antecipar essa saída? De sã consciência, né, passado o impacto da informação da última sexta-feira, isso é o ideal. Não há necessidade para isso. Temos aí alguns dias ainda para terminar novembro e o comecinho de dezembro era para as novas eleições, para o esporte não perder tempo. O Campeonato Brasileiro termina no dia 7, o esporte já deveria terminar esse campeonato mais ou menos ali, nesse período, anunciando o resultado da eleição, tendo o seu novo presidente. Os jogadores vão ter um recesso aí de 15 dias, até porque o esporte tirou dias de folga na metade do ano, né, por conta do Mundial. Então, não é necessário para o esporte dar um mês completo para os jogadores. E quando voltasse a treinar, ainda em dezembro, estaria já com a mentalidade de novo presidente, de nova direção de futebol. Isso seria o mais correto, pensando no bem do esporte para 2026. Novas ideias, nova oxigenação, novo planejamento financeiro, novo planejamento de contratações. Perder tempo e correr o risco de ser tudo desfeito é mais uma irresponsabilidade que será feita para com o clube. O esporte que já foi tão sofrido, que já foi tão humilhado, essa palavra não pode ser esquecida, porque sim, o último sábado foi de humilhação no placar, foi de humilhação nas arquibancadas, foi de humilhação pelo rebaixamento. Rebaixado logo por quem? Ironia do destino. Quando se faz tudo errado, aí ó, fecha da pior maneira possível. Logo o Flamengo, com essa rixa de 87, o Flamengo não é o maior adversário do esporte, não.
O adversário do Flamengo é o Vasco, o maior adversário é o Fluminense, o maior adversário dele é lá pro lado do Rio, o maior adversário do Sport local é o Santa Cruz. Mas tem uma rixa de 1987 e, a nível nacional, ser rebaixado logo, tinham outros 18 times para dar a rodada matemática para rebaixar o Sport. Caiu exatamente com o Flamengo. Sabe aquela coisa, quando é para dar tudo errado, dá mesmo? Foi o que aconteceu. Então, acho que as pessoas que estão na situação e aqueles opositores devem agora também permanecer num movimento para não esperar o dia 31. Não dá para se acomodar achando que bom, finalmente essa gestão vai terminar agora, 31 de dezembro. É muito tempo ainda, gente. É muito tempo, é 1 mês e meio ainda pela frente. Com a gestão que não fez nada certo em 2025, por que vai fazer agora? Não dá para se aguardar, não dá para se esperar isso. Então é a semana que se inicia, que as grandes lideranças continuem trabalhando, tentando essa modificação agora de data, para que o esporte possa ter novos ares o quanto mais cedo. Não pode perder tempo. Nós já tivemos exemplos de outras equipes que tiveram uma queda de Série A e que a queda foi sem ter um amparo lá embaixo. Santa Cruz, com o irmão aqui perto, Joinville, Portuguesa de Desportos, várias equipes que bateram na Série A caíram desorganizadas financeiramente. É o que está acontecendo com o Sport. São 2 meses de salários atrasados para um time que era exemplo aqui para a região Nordeste. E é claro que todo mundo está apreensivo até haver uma definição do caso do Zé Lucas, que é a única forma do Sport amenizar essa queda financeira. A única probabilidade do Sport se ajeitar. A única. Se ajeitar, vírgula, perdão pela palavra, amenizar o que foi feito. Porque é uma pena ter um ativo como o Zé Lucas, que sim, chega a hora de haver uma negociação do garoto, do atleta. Porém, era para estar havendo essa venda para o Sport subir de patamar. Se o ano de 2025 tivesse sido organizado financeiramente, eu não quero dizer apenas com a manutenção da Série A, não, porque desportivamente o Sport poderia cair. Foi um ano de voltar, gente. É normal acontecer um bate e volta. É normal, infelizmente é normal. Realmente acontece, porque as equipes sobem mais fragilizadas financeiramente em relação a outras que já estão calejadas e já estão com os cofres mais cheios. Mas quando se cai de uma maneira normal, quando se cai disputando, quando se cai brigando, quando se cai não com desmandos, como está caindo o Sport, existe sim a queda organizada financeiramente. Isso aconteceu tanto com o América Mineiro, isso provavelmente vai estar acontecendo com o Juventude. O Juventude não está fazendo nenhuma loucura financeira. Então, está muito perto da queda, mas cai de uma maneira normal. O Sport não. O Sport cai completamente atrapalhado na sua questão financeira. Mas se fosse uma queda normal, caiu para a Série B. Tá, mas caiu brigando, caiu só na penúltima rodada, não está devendo salário. A venda de Zé Lucas seria um upgrade financeiro para o clube mudar de patamar, mesmo caindo para B. Isso acontece no futebol. Equipes como, por exemplo, o Fortaleza, que passou 8 anos na Série C, ele estava na C, mas ele estava crescendo como clube. Estrutura, gestão, organização, marca própria criada, tudo isso foi feito no período que o Fortaleza, mesmo estando na Série C, conseguiu desenvolver. Não está sendo o caso do Sport, e eu vejo que não existe a menor necessidade de o Sport ser mais maltratado ainda com a gestão seguindo até o final de 2025.